Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar. E você acabou de assistir esse vídeo institucional do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, que tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Venha ser aluno Unirp agora em 2024. Venha conhecer ainda mais a nossa estrutura, os nossos laboratórios, laboratório de rádio, de TV, impresso, internet, fotografia, enfim, as melhores opções em termos de comunicação social você tem aqui no Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. E o Pode Colar, você pode nos acompanhar através de nosso canal no YouTube, hein? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na telinha, vá lá, se inscreva, compartilhe com os amigos, enfim, é muito importante a sua participação para que conheça o nosso trabalho e também os nossos entrevistados. Muita gente bacana já participou do Pode Colar, contando as suas trajetórias esportivas. Agradecimento aqui ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, também a Vanusa Carvalho, nossa social media, o Cristiano Abraão, que faz parte aí das nossas edições, editor de imagens do Pode Colar, além do William Castro, nosso designer gráfico, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, e também o Ronaldo Atilano, operador técnico da Rádio Unirp. Nos siga também nas redes sociais, no Instagram do Pode Colar e nas plataformas de áudios digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. Hoje o assunto é Rio Preto Esporte Clube, o Verdão que está se preparando para o Campeonato Paulista da Série A3 do ano que vem e, é claro, conta aí com todo um preparo físico, a equipe que já está em pré-temporada há praticamente quase um mês e está muito perto, há cerca de 20 e poucos dias da estreia do Paulistão. Estamos recebendo hoje, para falar a respeito também da sua trajetória profissional e agora representando o Rio Preto, o Verdão da Vila Universitária, é com muito prazer que eu recebo aqui o treinador da equipe rio-pretense, o Oscar de Souza. Oscar, um abraço, seja bem-vindo aqui ao Pode Colar. Obrigado, Djalma, um abraço, obrigado a todos, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Vamos falar um pouquinho de futebol, né? Com certeza. Antes da gente entrar nesse assunto, que eu tenho certeza que todo torcedor do Rio Preto está aguardando, mas vamos conhecer um pouco mais do Oscar de Souza, como você entrou no esporte, como que o futebol também ficou ligado aí à sua vida. Rapaz, é aquela situação, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol, né? E mais cedo eu já vi que... Oscar, não te contando, mas esse teu início é o início quase de todo convidado. Né? Então, não tem jeito, né? Então, o brasileiro, né? Ainda mais na nossa época, todo mundo queria ser jogador de futebol. Mas logo cedo já vi que não dava muito, não. Então, resolvi estudar. E acabei fazendo prova para a Escola de Sargentos da Aeronáutica. Passei com 17 anos no concurso, fiz o curso lá de controlador de voo e fui ser controlador de voo. Daí passei aí 28 anos da minha vida controlando o voo. Só que a gente trabalhava por escala e aquele sonho, né, aquele desejo de trabalhar com futebol sempre esteve latente, né, e eu nunca perdi de vista. Aí fiz educação física, né, consegui conciliar a educação física com os turnos lá do tráfego aéreo. Depois fui convidado para trabalhar como preparador físico no Náutico. Comecei no infantil, juvenil, juniores, até chegar ao profissional. Chegamos ao profissional e passamos lá 5 anos, sempre conciliando ali como auxiliar da preparação física, também como fisiologista, que eu fiz a especialização em fisiologia do exercício e controle de voo, né? Até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou finalizar a carreira, né, de militar, e para depois voltar a investir mais pesado na carreira como treinador, porque o objetivo sempre foi ser treinador. A carreira na aeronáutica foi onde? Eu passei por... Você passou por vários lugares, vários então. lugares, logo você assim falou Rio, depende, você falou Náutico? Não, então, porque eu sou do Rio, mas eu morei pouco lá, né? Eu me formei na escola, fui para Curitiba, eu fui para Recife, depois passei para Manaus e o finalzinho da carreira foi no Rio. Eu voltei para o Rio para encerrar a carreira, né? Mas a minha formação, por exemplo, na faculdade foi na Federal de Pernambuco, de Educação Física, né? Aí fiz a especialização, foi indo, aí já no final eu consegui terminar
E quando eu me aposentei, eu falei assim, não, agora eu vou buscar aquele objetivo, né, de sempre, de voltar a trabalhar com futebol. Aí fui para Portugal fazer um mestrado na área de futebol, né? Foram 2 anos voltado totalmente para o futebol. Voltei, aí de lá para cá eu comecei, né? Vai para um lado aqui, faz um estágio ali e tal, até que um amigo já lá de Recife, desde o Náutico, me convidou para ser auxiliar técnico no Corinthians, e aí sim, aí foi que a gente começou a deslanchar na carreira do futebol mesmo. Esse início no Náutico foi em que anos, cara? Ah, isso foi em 99, 2000, né? Você não era nem nascida, Não, cara. eu tava já fazendo faculdade. Não, tá aí, entrega a nossa idade, né? Não, eu brinco muito com essa questão de idade, de época e tudo mais. Isso, mas foi naquele período, eu entrei no Náutico em 99, e meu último jogo no Náutico, você conhece bem, vai saber, foi aquele jogo, a Batalha dos Aflitos. Opa, eu tava assistindo aquele jogo. É isso. Não acredito até hoje que ninguém aconteceu. acredita, né? E eu tava lá, vivenciei aquilo tudo ali, foi realmente uma Você tava no banco de reservas ou não? Eu tava eu tava como fisiologista naquela época, né? E a gente ficava assistindo lá em cima e naquela época eu já fazia um scout. Sei. Né? O que seria hoje um analista de desempenho, né? Claro, né? Bem menos, né? Não tem a tecnologia que tem hoje, era tudo na mão mesmo, né? No olho. Mas eu tava lá em cima e, rapaz, foi uma coisa impressionante ver aquilo ali. A gente perdeu o jogo com 4 jogadores a mais. E 2 pênaltis. Isso, o pênalti. Perdemos 2 pênaltis. No último instante, né? Lá. O Galato era o goleiro do Grêmio. Goleiro eu não me lembro do quem do Náutico que foi pra cobrança. Edemar, um lateral esquerdo, que não batia pênalti. Porque ninguém queria bater. Ninguém queria bater, né? Era o tal do pênalti que o presidente tinha que cobrar, né? Porque era a reta final. O Grêmio, quando ocorreu o pênalti, ele já tinha 2 caras expulsos e o pessoal começou a xingar o juiz e chegaram a 4. Só que se tivesse mais um expulso, teria que acabar o jogo. E eu lembro que os amigos que estavam ao redor ali do campo, né? Todo mundo comentou que o juiz falou, não, você pode xingar o que quiser. Primeiro vai bater o pênalti. Depois a gente vê. Ele falou isso aí. E aí foi bater o pênalti que o goleiro pegou. Aí já era, né? Aí não tem mais jeito. Ainda levamos o gol do Anderson. Sim, contra-ataque, contra-ataque, né? levamos o gol do Anderson. Aquele jogo foi... Era um sábado à tarde, acho, né? Isso, eu tava assistindo esse jogo. O Santa Cruz estava subindo lá no Arruda, né? E a gente estava, se ganhasse, ia subir. Os 2 clubes de Pernambuco iam subir, né? Se não me engano, ia para a Série A. E aí tava todo mundo já gritando, é Pernambuco de um lado, eles lá no outro estado, e de repente a gente perde o segundo pênalti, leva... Foi incrível, cara, um aprendizado muito grande aquilo ali. Virou até livro, né? Virou livro, virou filme, né? Tem reportagens sobre isso, é muito interessante. Eu acho que, Oscar, claro que a gente vai falar de muita coisa de futebol, mas essa história eu vi pela TV, mas aqui quem estava lá aquele famoso só acredito porque eu tô vendo o que tá acontecendo. Foi impressionante. Nossa, o nosso roupeiro, hoje já falecido na época, né? Os jogadores tinham prometido que iam dar um bicho para ele. Ele ia reformar a casa. Rapaz, ele começou a passar mal, tivemos que chamar o SAMU. Foi um negócio impressionante. Na social, né? Aquele pessoal mais antigo do Náutico, que tem muito torcedor era da terceira idade e tal. Rapaz, um monte daquele senhorzinho passando mal, a gente tentando ajudar, né? Mas só que a gente também não acreditava no que estava acontecendo. Você, com 4 jogadores a mais, perder 2 pênaltis, era impressionante. Oscar, a gente sabe que o brasileiro é muito fanático por futebol, só que parece que o nordestino tem uma paixão, um jeito de torcer diferente. Você está colocando aí que vários senhores, pessoas passaram mal. Eu vejo sempre lá os estádios lotados, uma torcida que empurra, independentemente de muitos cenários. Você que viveu isso pode até dizer melhor. É verdade, é verdade. Um exemplo disso, né? A torcida lá, a gente comenta, a torcida do Náutico ela é um pouco mais elitizada. A maioria dos médicos, né, dos advogados, dos doutores, é tudo alvirrubro. Mas, por exemplo, a torcida do Santa Cruz, cara, é impressionante. O time agora está fora de série, que a gente brinca, não está em nenhuma das séries, né? Mas a torcida não desiste. E se chamar para ir ao estádio, eles vão lotar o estádio. Realmente é uma paixão, assim. O mesmo acontece lá com o Remo, com o Paysandu também. O pessoal não tem time de outro estado, não. É o time deles e eles vão torcer. É um negócio bonito de ver, é legal. Bom, pegando esse embalo aí, o futebol de Pernambuco, como você avalia
digamos, como você acabou de dizer, o Santa Cruz está sem divisão, o Náutico há muito tempo não consegue disputar a elite, o Sport vai e vem, esse ano agora inclusive bateu na trave, não conseguiu nem subir, enfim, em relação a anos anteriores e épocas anteriores, o Estado tinha mais representatividade. Hoje a gente nota que está mais em crise, e alguns outros principais concorrentes, por exemplo, o Ceará, o Fortaleza, né, o próprio Ceará, eles estão melhores. Como você está avaliando isso, o cenário em Pernambuco, comparado com outras regiões, até estados lá do Nordeste? Djalma, isso é um geral, né, cara? É gestão. Não tem segredo. Né? Você pega o Fortaleza, por exemplo, que há 5, 6 anos atrás... Era a Série C, né? Era a Série C. Hoje, ele já é uma força da Série A. Entendeu? E o que é? É gestão, é comprometimento, é um trabalho sério, né? Sem você ficar devendo o jogador, fazendo aquela, né? Promete um monte de coisa e não cumpre, né? Vai até onde pode, né? Escolher as pessoas certas para trabalhar, né? Isso é fundamental em qualquer empresa. Né? Você monta uma empresa, se você não escolher as pessoas certas, sua empresa não vai, não tem jeito. Então, tudo isso aí é uma coisa que o Brasil ainda está... né, engatinhando, mas a gente já está vendo alguns exemplos, por exemplo, o Flamengo, né, teve aquela gestão do, se não me engano, Bandeira. Isso, né? Ali não ganhou nada, mas Sim. aquela gestão ali foi fundamental, foi o pilar para tudo que aconteceu depois. Entendeu? Então, é o segredo, é o grande segredo, é a gestão. Ô, Oscar, você está tocando em alguns pontos importantes e é legal para a gente explicar para quem está em casa o seguinte, uma empresa, digamos uma empresa comum, ela tem como fechar a torneira aqui, eliminar um gasto ali e tentar, digamos, ressurgir aos poucos, ou aumento de vendas, ou enfim, da maneira e do ramo que ela atua. No futebol, muitas vezes, existe planejamento de querer fazer essa contenção de gastos, só que, por outro lado, tem o resultado dentro de campo, Exatamente. Pressão externa de torcida, imprensa, enfim, da comunidade como um todo. Você citou um Flamengo, que é o tamanho de uma marca incrível, da quantidade de pessoas que torcem a favor. Na tua opinião, como gerir essa situação? Quando um clube tem essa proposta de querer se reerguer, melhorar, mas, por outro lado, se o resultado não vem, tem aquela cobrança fora. Como tentar aguentar aquela pressão o máximo que pode para tentar depois, sim, dar a volta por cima? Exato. Então, esse aí é uma situação que eu vejo positiva das SAF. Né? A SAF, ela, muitas vezes as pessoas falam, mas eles não são torcedores. Isso, às vezes, é bom. Né? O dono da SAF, ele é uma empresa. Ele não quer saber do torcedor, teoricamente. Você está entendendo? Ele está gerindo a empresa. E o grande problema é que às vezes a gente tinha pessoas gerindo que são torcedores. Então ele está vendo o time perde a primeira, perde a segunda, vou trocar. Não é assim. Vou contratar. Não é assim, entendeu? Vamos dar... Você vê, um outro... É que infelizmente não deu certo, e eu falo isso com tristeza, porque eu gostaria que o Botafogo tivesse... dado certo esse ano, né? Pela campanha que fez no primeiro turno. Só quem não é palmeirense ou torcedor lá do Rio de Janeiro que talvez está torcendo contra. O do Rio de Janeiro que não torce para o Botafogo, assim, mas você vê que ano passado o Botafogo foi muito criticado, o treinador foi muito criticado e o cara da SAF segurou até o final. Esse ano ele conseguiu implementar o trabalho e aí já foi o contrário. O pessoal não queria que ele saísse, porque o trabalho teve um tempo, teve uma sequência, deu resultado e enquanto ele segurou, né, ficou ali, depois aí começou... Aí já entrou meio um estilo brasileiro de governar, né? Manda embora, volta, manda embora, manda... Aí você começa a perder o comando. Né? E quando lá em cima perde o comando, aí o resto já não funciona. Porque um time que estava para ser campeão ficou 11 ou 12 jogos sem ganhar, né? Sem ganhar, tem alguma coisa de errado. E não é... Ninguém ali, naquele elenco, esqueceu como é que joga bola. Não pode. Isso não acontece. Foi dali para cima. Né? O problema foi dali para cima. Mas, respondendo a sua pergunta, Djalma, é a situação de você tem que ser profissional. Você não pode... Ainda voltando à empresa, você não pode na sua empresa agir com amor. Muitas vezes você tem que dar aquela machadada para doer, porque senão não tem jeito. E aí você tem que aguentar. Não pode. Não deu. Não, vamos fazer melhor, vamos contratar, mas tudo dentro de uma possibilidade, dentro de uma margem de erro. Oscar, depois do Náutico, aonde surgiram as tuas novas oportunidades? Depois, lá em Recife, depois do Náutico, em 2005 foi a batalha, né? 2006 a gente foi por Ipiranga,
Aí chegamos, rapaz, de novo. Aqui no Sul? Não, no Ipiranga, lá de Santa Cruz de Capibaribe. Ah, tá. Máquina de costura, lá do interior, lá de Recife. Chegamos pro último jogo precisando de uma vitória simples. De novo, um pênalti, a gente perdeu o pênalti. Empatou o jogo, Santa Cruz ganhou, a gente perdeu a chance de ser o primeiro time do interior a ganhar um turno, né? Que depois de muitos anos o Salgueiro ganhou, agora há pouco tempo, né? Então, aí ficamos em terceiro lugar no Ipiranga. Em 2007, nós ficamos em segundo lugar com o Central de Caruaru, mas naquele ano o Sport ganhou todos os 3 turnos, eram 3 turnos, o Sport ganhou do início ao fim. Né? Aí 2008 foi quando eu tomei essa decisão. Falei, não, eu vou parar porque era um desgaste muito grande, né? Eu fazia todas as manobras da escala de serviço, jogava tudo para a noite para poder ter o dia. Entendi. Então muitas vezes eu não dormia, né? Era virando turno em cima de turno. Aí eu falei, não, falta uns 10 anos para terminar a Força Aérea, eu vou segurar até terminar. Aí foi quando eu afastei. Então quando você olha assim, eu passei de 2007 até 2015 fora totalmente do futebol. Ah, entendi. Aí foi o período em que eu fiz prova para oficial, fui a tenente, depois capitão, encerrei a carreira como capitão da aeronáutica, controlador de voo, participei do período da Copa, né? A gente montou todo o cenário de como seria o tráfego aéreo nas regiões, foi muito interessante também, em termos de gestão, foi muito, muito legal isso aí, ter participado disso aí, uma coisa importante. E aí, em 2015, eu saí, fechei meu ciclo com a Força Aérea e iniciei o do futebol realmente. Bom, no teu caso, como teve esse período de preparação, de estudo, aí como é que foi voltar de vez mesmo para o futebol? Olha, eu vou dizer assim para você que foi... Eu achei que ia ser mais fácil, sabe? Eu falei, não, já tenho uma bagagem, né? Já tão tranquilo. Mas depois eu vi que o futebol mudou muito. Tinha mudado muito daquilo que a gente via em 2000, sabe? Esse negócio, tanto da parte da fisiologia, como da parte da análise de desempenho. Uma outra coisa que hoje é fundamental, que a gente sofre bastante, que é o analista de mercado. É o cara que vai fazer a análise do jogador e ele te passa tudo mastigado. Né? Para não contratar mais. Antigamente, você vai se recordar, ou pelo famoso DVD, ou hoje em dia, depende por nome. Por nome. A gente vai contratar o Thiago, pelo nome do Thiago, mas não sabe como o Thiago está hoje, né? Exatamente. Olha, isso aí, Djalma, é legal que a gente está tocando nisso, para as pessoas ficarem atentas a isso, os clubes têm que atentar mais para isso. É uma parte, porque o que acontece, como acontecia no Corinthians, a gente recebe o promocional. O promocional é todo mundo bonito. Né? Você não vai fazer um promocional seu feio. Então. Né? Se o seu promocional é ruim, desiste. Para de jogar, vai estudar, porque não tem jeito. Aí, tu recebe o promocional. Aí, o que a gente olhava? A gente pegava aquilo ali e dava para o analista de mercado. O que ele faz? Ele pega 3, 4 jogos desse atleta, ele assiste e ele faz o que eu chamava de antipromocional. Aí ele pega a canelada, ele pega ele errando o tempo da bola, ele pega só as coisas ruins. E aí a gente vai e compara. Vem cá, isso aqui dá para corrigir? Isso aqui vale a pena investir nesse atleta para corrigir isso ou não? Não, se não vale, vida que segue, pega outro. Vamos tentar outro. Erros e acertos todos vão ter. Só que aí você tem uma noção daquele que você consegue melhorar e ajustar, daquele que realmente não vai se encaixar no seu modelo de jogo, no seu sistema. Oscar, e que tipo de ferramenta um profissional como esse precisa ter em mãos para literalmente botar esse departamento em prática para funcionar? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. No mestrado, quando eu estava lá em Portugal, né, a gente fez uma visita ao Benfica. Porque um dos colegas nossos de turma do mestrado, ele era um coordenador dentro do Benfica. Né? Então, nós tivemos um acesso legal, tal. Só teve um local que a gente, para entrar, tiveram que ligar para uma instância superior. Olha. Que foi a sala da análise de desempenho e mercado. Porque é considerado um ponto estratégico do time. Como se fosse o cofre, então. É literalmente o cofre, né? Você está entendendo? Ali, aí quando a gente entrou, é uma sala fechada,
É um ambiente meio lúgubre, assim, sabe? Tudo sem janela, não tem acesso, não tem muito acesso. As pessoas, para ter acesso ali, é restrito. Várias televisões e os caras sentados, cada um vendo captação, outro vendo atleta, outro vendo atletas do clube atuando. Então, tem toda uma estrutura voltada para aquilo ali, para filtrar quem você vai buscar, o perfil que você vai buscar e o perfil que você está gerando, dos que você está criando. E isso então, é independentemente da época do ano? Sim, é o ano inteiro. É o ano inteiro. O ano inteiro. Eles trabalham o ano inteiro com isso. E, além disso, tem aqueles que são contratados, que aqui a gente chama de olheiro, né? Que lá eles chamam de scout, que é o cara que vai observar. Tem um cara do Brasil, tem um cara lá dentro da Europa, que fica observando alguns atletas, pega o material, manda para o setor de análise e eles vão ver se encaixa dentro do perfil do Benfica, do modelo de jogo e do sistema que eles gostam de jogar. E o Benfica costuma contratar bastante brasileiro, né? Bastante. Até foi uma coisa interessante que o cara contou, vou contar aqui para vocês, né? É interessante, mas, assim, ao mesmo tempo, quando eu soube, eu fiquei meio chateado. Eles não olham muito para o futebol carioca, por exemplo. Não é o perfil deles. Olha... Você vê a que ponto chega, né? Sei. Dentro do Brasil, eles têm localidades em que eles buscam, em função do perfil do atleta que é formado. Nos últimos anos, por exemplo, o Benfica contratou vários jogadores do Corinthians, né? O Lucas Veríssimo do Santos, que depois agora voltou, né? Então, você vê que não é por acaso. Eles estão focados, assim, dentro da perspectiva que o clube tem para ele. Entendeu? Olha só. É muito interessante, é muito legal essa área, né? Eu achava engraçado que tem um pouco a ver com o militarismo, né? Aquele lance é um setor de sigiloso, você não pode entrar, as pessoas que entram, o acesso é restrito, o que se conversa ali dentro não sai, porque se você fala de um atleta para uma outra pessoa, isso aí pode chegar em alguém lá fora. Ah, entendi. E aí, vai ser alguém que está sendo monitorado. Exatamente. Tem isso também, entendeu? Os scouts não comentam entre eles quem que eles estão olhando. E um outro detalhe, Oscar, que a gente vê muito, que é a ação de empresário. Vamos supor, vocês estão observando lá, vocês que eu quero dizer, as pessoas ligadas a esse meio, observando determinado jogador, só que aí vem um empresário com um outro atleta que não estava, digamos, nesse scout aí de relacionados para observação. Assim, pra gente, se for, no caso assim, Portugal, por exemplo, Benfica, ele vai chegar, mostrar, os caras vão destrinchar para ver se é. Então, né? Aqui no nosso nível, a gente recebe muito, sempre aquele promocional maravilhoso, né? E o cara falando milagres, e você vai tentando analisar, liga, tenta pegar a informação, liga para um lado, liga para o outro, para tentar minimizar o erro. Mas aqui, como é uma coisa ainda muito aberta, não se leva muito a sério essa coisa da análise, do analista de desempenho, do analista de mercado, a gente ainda está muito suscetível a erros na hora de contratar. Agora, vamos pensar para a nossa realidade, como você disse, aqui ainda não está tão comum esse tipo de coisa. A gente está falando de Benfica, que é um time top do mundo. Como, digamos, trazer ou algo parecido ou semelhante, ou que possa, de repente, ajudar bastante em uma equipe do interior? Pegando o exemplo aqui do próprio Rio Preto, que a gente vai falar muito já. Então, aí não tem jeito, aí é aquela história, né? Do alfinete ao foguete, você tem que fazer meio que tudo. Eu gostei dessa... não tem jeito, né? Então, eu recebo, eu mando para o Marcos Paulo, que é o analista de desempenho nosso, né? Não é analista de mercado, é um analista de desempenho, ou seja, a função dele é mais filmar o treino, filmar o jogo, a gente fazer análise do que aconteceu. Hoje, essa semana, nós tivemos uma análise do último amistoso que nós fizemos, então a gente passa críticas, pontos positivos, pontos negativos. Essa é mais do analista de desempenho. Mas aí não tem jeito. O Marcos Paulo procura aí saber, aí ele já pergunta para outros analistas que já trabalharam com aquele atleta, e aí existe também um código de ética, né, entre os treinadores e entre os analistas. Um, teoricamente, não mente para o outro. Ah, entendi. Porque depois você pode me ligar perguntando do atleta. Então, entendi. Tem ali um código meio de ética, a gente fala sempre mais ou menos uma verdade, né? É igual a reunião dos professores aqui, a hora que chega lá para ter o debate do aluno. Entrega tudo. Esse aí é assim. Isso. Não vamos querer enganar, porque...
Então, a gente consegue minimizar um pouco esse erro, mas ainda a gente está longe do objetivo, entendeu? De como deveria ser. Inclusive para, insisto, para o setor de captação, entendeu? Oscar, eu tô com uma outra curiosidade agora. Eu, por exemplo, sou leigo nessa área, não trabalho nesses departamentos, mas se eu quero saber a respeito de um jogador, eu vou lá, digito o nome na internet. Tem alguns sites, digamos, um pouco mais especializados, que eles dão pelo menos um currículo básico de quantos jogos o jogador fez no ano, o último clube, e pega lá uma sequência das equipes que ele passou e até que tipo de lesão que ele teve. Enfim, é claro que esse trabalho de vocês é muito mais minucioso. Eu estou falando do básico, que é quem só vai fazer lá uma pesquisa pequena. Nesse aspecto, quanto a internet também contribui para esse tipo de trabalho, para esse tipo de pesquisa, quando você não tem um departamento tão já definido nesse sentido para fazer todo esse trabalho que você estava dizendo aí agora há pouco? Nós tem programinhas hoje que ele dá até o mapa de calor do atleta. Olha. Entendeu? Só que é caro. Esse é um investimento caro, mas se Deus quiser, para honra e glória de Deus, para 2 do ano que vem, eu vou conversar com o nosso presidente, nós vamos ter esse programinha, porque é muito interessante. Né? A gente pega o nome do atleta, para você ter uma ideia. Eu tinha um jogador, trabalhou comigo na Penapolense e trabalhou no Porto, o Daniel, o lateral direito. E a gente olhava assim, o Daniel, supostamente a gente via que ele era um jogador muito ativo dentro do campo, né? E assim, ele participa bastante e tal, beleza. Aí eu entrei em contato com um amigo que ele já tinha trabalhado no Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense ele tinha acesso a esse programa. Tá. Aí ele falou assim, peraí que eu vou dar uma olhada aqui e tal. Aí beleza, ele foi, vou ver se a senha ainda tá valendo. E rapaz, você vê, ele baixou o relatório da minha equipe e o Daniel era o atleta que tinha maior atividade em campo. Ou seja, aquilo que pra gente era meio que visual, meio que empírico, o programa mostrava. E aí tinha o mapa de calor dos espaços que ele ocupava. Olha. E não só de tocar na bola, mas ações de jogo. Né? O programa ele vem com números estatísticos. Então, para a gente é muito bom aquilo ali. Tendo um programa desse, já ajuda bastante na hora de fazer a avaliação do atleta, entendeu? Daquele atleta que chega para você. Bom, Oscar, agora voltando no papo aí, depois quando você retomou no futebol a partir de 2015, que principais clubes que você passou, como é que foi realmente aí a tua carreira? Isso, aí em 2015 eu fui para o mestrado, né? O primeiro ano é teórico, o segundo ano eu passei no Esporte Grupo Sacavenense, que era um clube da época da 3ª divisão, lá de Portugal. Passei um ano, a temporada inteira com eles, né? Voltei, aí em 2000 coisa de doido, né? Coisa que só acontece no Brasil. Eu morava em Guaratinguetá e lá tinha uma Mantiqueira. E aí, o dono do Mantiqueira, o Dado, ele foi suboficial da Aeronáutica. Olha então, só. dentro da Aeronáutica, todo mundo se conhece, né? O presidente do clube Eu falei assim, será que ele não consegue um estágio? Fala com ele, liga aí. Aí peguei o telefone, liguei. Dado, não, você consegue? Não, vem aqui, pô, vem aqui. Aí fui lá, conversei. Não, tá tranquilo. A gente vai jogar sábado, você pode viajar? Eu falei, posso. Não, tô tranquilo, né? Não, tá bom. Aí viajei. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, você tem a carteirinha do CREF? Eu falei, tenho. Tá. Então você vai pro banco. Eu falei, tá legal. Então, aí daqui a pouco eu cheguei no banco e falei, fica aí. Aí eu tava como técnico do time. Era o Mantiqueira, tava na A3. Eu não sabia nem que era A3, a gente tava na A3, né? Jogando A3. Aquele ano, em 2017, o Mantiqueira subiu, 2018 a gente jogou A3, foi um ano que caiu 6, cara. Aí a gente é verdade, o regulamento tava enxugando o time. Tava enxugando, né? Rapaz, eu falei assim, cara, aí acabamos caindo. Só que ele tinha uma treinadora, que era a Nilmara, né? E a Nilmara é que saiu o nome dela na súmula, né? Então, entendi. Mas a gente trabalha. Aí começamos ali, né? Depois, na sequência, em 2019, um empresário que era amigo nosso lá, né, do Dado, arrendou a camisa do Mantiqueira. E aí sim, aí foi o primeiro trabalho efetivo realmente, que eu comecei em setembro de 2018. Em 2019 a gente jogou a Copinha. Aí a gente passou na primeira fase, passou na segunda, e aí eu caí na 3ª fase para o Vasco, que naquele ano foi vice-campeão, perdendo para o São Paulo do Antony.
Ah, sim. Foi um São Paulo também que, né, tava ganhando tudo. Aí, 2019, quando acabou a Copinha, eu acertei com o Joseense e já ia ser o meu primeiro ano na Bezinha. Aí foi quando meu amigo me chamou para o Corinthians. Aí eu fiquei 19 e 20 como auxiliar técnico lá no Corinthians. Também foi uma experiência gigantesca, né? Aí 21 eu saí, fui para o Contagem. No Corinthians você estava em qual categoria? No Sub-23. Foi aquele período que eles criaram o Sub-23, né? Então a gente jogou o Brasileiro de Aspirante e chegamos a disputar uma Copa Paulista também. Muito diferente o campeonato, muito rico em aprendizado, né? E aí, 2021, eu fui para o Contagem, já em Minas, que era a terceira de Minas, também um campeonato sub-23, só que você podia ter 5 acima da idade. Ah, tá. Aí começamos lá, fizemos aquele trabalho, e em 2022 eu vim para Penápolis. Aí foi que eu comecei a conhecer a região aqui. Aí Penápolis, esse ano passado nós fizemos uma sociedade com o Porto de Caruaru. Então, alguns atletas eram do Penapolense, eu tinha um comprometimento de voltar para jogar com o Penapolense, só que nós jogamos a primeira divisão lá do Pernambucano com a equipe sub-23. E aí a gente trouxe 13, 14 atletas de lá, mesclou aqui e jogamos a Bezinha desse ano e fomos eliminados com 2 jogadores a mais, com um golzinho aos 58 minutos lá, um gol de empate, futebol, né? De novo. Eu falei assim, rapaz, 2 jogadores a mais, não é possível. Né? Me lembrei um pouco da Batalha dos Aflitos lá. Bom, e como você também avalia e classifica o futebol paulista, né? Que a gente vê aí várias divisões, a Bezinha, que agora também tem a Série A4, para depois ter a chamada Série B. Como você está vendo esse desmembramento e o nível técnico que a gente tem por aqui? Djalma, é bem diferente, cara. É muito acima. Né? A gente vê e a gente vê o respeito que os outros estados têm quando se fala de São Paulo, né? Eu tenho muitos amigos que estão lá em Recife, participando aí da segunda, da primeira divisão, mas que gostariam de estar no cenário aqui de São Paulo, mesmo que numa A3, numa A4, entendeu? Então é um mercado muito competitivo, um mercado muito cobiçado, né? E eu vou dizer assim, eu não posso afirmar que é complicado a gente falar quantitativamente, né? Mas eu diria que a nossa A3, ela ganha alguns estaduais, né? Chega a bater de frente com alguns estaduais. Vide que, né, esse ano eu joguei o Pernambucano com uma equipe sub-23 que 14 atletas jogaram a Bezinha e não fui rebaixado, né? A gente ficou em 8º lugar, não foi rebaixado. Se tivesse ali um pouquinho mais de investimento, acho que a gente conseguia classificar para outra fase. E isso jogando contra Náutico, Santa Cruz, Sport, Retrô. É o Retrô, né? Tem uma estrutura... Tem um Retrô. A Retrô é uma estrutura fantástica, né? Fantástica. Veio um convidado aqui, o Ricardo Moraes, técnico de futebol, ele até disse, falou, pesquisa depois para você ver como que é o CT do Retrô. É absurdo. É um negócio... Aí eu quis comparar com o do Mirassol, ele falou, não, é muito melhor que o do Mirassol. Melhor. Falei, caramba. É uma estrutura, para você ter uma ideia, os próprios grandes de lá, por vezes, alugam um hotel para concentrar lá do Retrô. É um negócio fantástico. Muito bem montado. Oscar, e o convite para vir para o Rio Preto? Como é que foi? Como é que foi a conversa? Eu sei que o doutor já estava estudando, terminou a Série A3 aí. Estamos ainda em 2023, é verdade? A gente fala o ano passado, figura de linguagem, né? Mas terminou o campeonato, o Rio Preto não conseguiu se classificar e na semana seguinte a gente já teve uma entrevista, uma conversa, falou, já vou começar a mapear jogador, já vou fazer uma lista aqui de treinadores, vou começar a entrevistá-los para trazer o perfil ideal para o Rio Preto. Enfim, acredito que você também participou dessas conversas diretas, mas como é que foi? Não digo nem só a negociação, mas entender o que é o Rio Preto, o que o Rio Preto está pensando em termos de logística, de estrutura, enfim, também você passar a tua experiência, de repente isso tudo iria casar com aquilo que o time pretendia. A gente, mesmo estando lá em Penápolis, né, a gente tinha informações, olha, estão te olhando lá em Rio Preto. Isso pra gente é muito bom, sabe? A gente vê que o trabalho está sendo, mesmo sem resultado, porque infelizmente eu não consegui o resultado, que era classificar a Penapolense, mas a gente via que
é bom saber que tem alguém olhando o seu trabalho. Então, mesmo já há tempos, né, já tinha essa informação, já tinha chegado para mim essa informação de que o doutor José Eduardo estava, mas ele sempre muito ético, né, ele nunca ligou para mim, nunca falou comigo. Eu só tinha informação por terceiro de que ele estava olhando o meu trabalho, mas eu também não tinha certeza, era só, né, informação. Logo assim que encerrou a nossa participação lá no Penapolense, na Bezinha, ele, ainda sendo muito ético, né, e isso é bom que a gente fale, que a gente comente, porque falta muito no futebol isso. Ah, né, e ele fala muito de uns dirigentes por aí. Sabe, essa ética, isso é muito interessante, isso seria tão interessante se todos fossem assim. Joga limpo, não precisa... Ninguém é obrigado a jogar ou ficar em lugar nenhum. Claro. Se todo mundo jogar limpo, fica mais tranquilo, entendeu? Então, assim que acabou o campeonato, que nós fomos eliminados, o doutor José Eduardo ligou para o presidente do Penapolense e perguntou a meu respeito, né? E o presidente de lá, né, me ligou, falou, olha, o presidente do Rio Preto ligou, perguntou informações, eu passei as informações que eu tinha a seu respeito e falei para ele, tá, tranquilamente, pode conversar com você. Então, assim, houve uma relação ética entre os presidentes, foi bastante interessante isso, né? De que o presidente da Penapolense, olha, está livre para conversar. O contrato lá acabava quando? Acabava com o campeonato. Com o campeonato, né? E aí, logo na sequência, independente, né, do contato, porque o doutor José não me ligou, ele conversou com o presidente Nilson, buscou informações, mas não me ligou, porque não havia ainda o rompimento com o clube lá, né? A partir do momento em que eu coloquei no Instagram, que hoje você coloca no Instagram, acabou, né? Daqui a 5 minutos todo mundo sabe. A partir do momento em que coloquei, que a gente decidiu, né, que haveria essa ruptura, que eu coloquei no Instagram, o Dr. José Eduardo, junto com o seu Oscar, do futebol no interior, entraram em contato, e aí foi quando a gente começou a conversar, e ele perguntou se eu tinha disponibilidade de vir aqui e fazer uma entrevista com ele. Que era o que eu falei inicialmente, das entrevistas que ele dava. Exatamente. Ele já tinha feito com alguns, ele nunca falou nomes para mim. Pra gente também não, mas ele falou que estava nessa questão das entrevistas. Ele falou que ele já tinha feito com alguns e que tinha outros para fazer, mas que ele queria me ouvir. Aí foi quando eu aproveitei, eu tinha que buscar eu já estava em Brasília, né? Mas eu tinha que buscar algumas coisas lá em Penápolis. Aí eu marquei com ele um dia e o horário. Tal dia o senhor pode? Posso. Aí então eu vou passar aí. Aí eu vim, né? Vim de Brasília, vim de carro, passei em Penápolis, peguei as coisas, vim aqui e no dia marcado a gente fez uma entrevista. Aí ele, na hora, ele conversou, perguntou, estava reunido, né? Aí a gente já vê já uma questão gerencial assim mais diferenciada, né? Não era só ele, tinha outros integrantes da confiança dele, né? E todos estavam abertos a fazer a pergunta, então não era só o presidente me avaliando, né? Tinha outras pessoas. Aí eu trouxe um projeto, mostrei o projeto, eu digitei todo um projeto que seria para a temporada, mostrei para ele. Algumas coisas a gente estava debatendo, mas aí ele parou, ou seja, não é a hora disso aqui ainda. Entendi. Né? Entendeu? Aí ele falou assim, olha, eu ainda tenho mais 1 ou 2 para entrevistar e tal, e a gente vamos conversando, vamos entrar em contato. E aí, tranquilamente, a gente entrou em contato 2 semanas depois. Isso que eu ia te perguntar, da conversa até não demorou muito não. Ele entrevistou mais né? De novo, não sei quem era logo na sequência, eu vim numa quinta, ele tinha uma entrevista no sábado, ele prometeu de me ligar no domingo. Aí, eu não lembro o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa, ele ligou no domingo pedindo desculpas e perguntou se podia ligar na terça. Falei, tô em casa desempregado, né? Na hora que o senhor me ligar, tô à disposição. E aí, na terça-feira, pontualmente, ele me ligou e fez a proposta aí sim, de forma oficial. Que bom. Mas ali a gente já tinha conversado já, quando eu apresentei o projeto, eu falei quantos tinha da minha comissão técnica, na hora ele olhou, perguntou, ele já sabia já mais ou menos de tudo, né?
Ah, que bom. Ah, essa questão já de montagem do elenco, quando começou esse processo? Logo assim que a gente acertou a questão da comissão técnica, a questão de valores nosso, né? Aí já começou, olha, a gente já tem alguns, aí ele já tinha, né, como você comentou agora aí, ele já tinha uma lista de alguns atletas já com pré-contrato. Aí ele falou, olha, começa a avaliar essa lista, porque nós já temos aí alguns atletas já tem esse pré-contrato assinado com a gente. Pedro Paulo já estava fazendo uma avaliação já há bastante tempo. Isso, exatamente. E aí, só que aí a gente descobriu esse ano que não é muito assim, porque o jogador assina... O próprio doutor me disse que 4 centroavantes estavam assinados, o pré-contrato, de repente... Ele está bastante aborrecido com isso aí, porque aí é aquilo que a gente volta, né, e volta a falar, infelizmente hoje, a nossa palavra ela tem um valor muito pequeno, né, muito pequeno. E eu fico muito chateado, o presidente fica aborrecido pra caramba até com alguns presidentes ou com os empresários. Eu fico muito chateado com o atleta, né? Eu tive aí dois casos, 2 decepções de atletas que fecharam comigo, né? Eu passei as condições para o presidente porque eu até converso com o atleta, mas eu não falo de salário. Né? Eu não me meto nessa negociação. Então está parecendo a minha função aqui. Eu conto de tudo como funciona o curso, trago o aluno, a gente faz uma atividade aqui na TV, vai lá na rádio, aí chega e fala, mas a parte financeira você vai conversar com o departamento de marketing. Eles vão falar de desconto, enfim, como vai funcionar a questão de pagamento. A minha é a acadêmica. Então, digamos que a sua é o acadêmico, lá é o campo. O técnico, né? O técnico, tático. Então, assim... Mas quando esses 2 atletas eles acertaram comigo, eles falaram, olha, eu quero tanto, eu preciso disso. Até teve um que pediu um apartamento, que já tinha tido problema com a esposa e tal, e eu expliquei para o presidente, olha, houve um problema desse, realmente houve. O presidente, não, vamos tentar trazer, vamos tentar ajudar e tal. Então já estava tudo certo, e de repente o atleta para de atender o telefone. Ou seja, é um negócio assim tão, né? Pô, cara, você é livre, você tem o seu poder de escolha. Agora, você está tratando, daqui a pouco você não atende mais o telefone, dá uma impressão de que você é menina, nós estamos brincando. Sim, porque não vê que o outro lado, de repente, está movendo situações para dar a condição que você tinha pedido. Que ele pediu. Então. Né? Não foi? Então, aí muitas vezes fala assim, mas o empresário fica... Cara, eu não. Para mim, é o atleta. O atleta ele tem que ter a responsabilidade, ele tem que honrar a palavra que ele está falando, entendeu? Você não pode mudar de ideia, você está aqui comigo hoje, você fala, eu quero X, aí aparece um outro aqui com X mais R$500 e você vai para lá? Pô, peraí, e todo o projeto que a gente conversou aqui? Né? Então, você não quer projeto, você quer dinheiro e só. Hoje em dia está muito comum isso, Oscar? Muito. Eu entendo, até entendo e aceito de certa forma, né, que as pessoas elas têm que ver o lado profissional, mas você não o lado financeiro, né? Mas você não pode ver só o lado financeiro, porque aí depois também o que acontece? Também acontece isso. Porque o clube lá me ofereceu R$15.000. Tá. Você já buscou o histórico? Exato, eu ia chegar nessa parte. O clube está pagando? Será que os 15 mil vão ser pagos? Vai ser pago quantos 15 mil? Né? É 15 mil um mês ou 15 mil ele vai pagar tudo que ele está prometendo? Aí depois sai reclamando. Mas hoje em dia ninguém engana mais ninguém. Todo mundo sabe quem paga e quem não paga. Todo mundo sabe. O clube que dá uma estrutura, por exemplo, que o Rio Preto dá, de 5 refeições, alojamento com ar-condicionado, com TV, com geladeira. Você está entendendo? Então, estrutura é importante. Você não joga se você não dormir bem. Sim. Você não joga se você não comer bem. Suplementação, salário em dia. Né? Se você não tem um salário em dia, sua mulher fica em casa reclamando de você e você não está com a cabeça em paz. E uma coisa que o Dr. José Eduardo sempre fez, Oscar, que você está até contando algumas situações, é a respeito de honrar aquilo que é combinado, aquilo que você falou. Hoje em dia, se a gente pegar principalmente no meio do futebol, o que a gente ouve de jogador até que passa por aqui, que a gente conversa, ou depois que eu reencontro no futebol amador, fala, pô, você estava tão bem, eu parei porque foi uma rede de desilusões, decepções, eu não estava recebendo. Aqui no amador, pelo menos, eu recebo.
Então, sabe, a Sim. gente ouve esse outro lado também, de muita gente que parou a carreira por essa questão de promessas que vinham, só que na hora H a coisa não acontecia. E no Rio Preto isso passou a ser diferente já há vários anos, né? Sim, sim. Então, aí entra aquilo que a gente está falando. Você está preocupado com o que, às vezes, né? Você só quer ver os números. Ah, não, é X. Pô, beleza. Outra coisa que acontece, né? O atleta pega um clube, vamos colocar aí de 1 a 2, né? Quase 1 a 1, um valor até razoável. Pô, beleza, eu vou para lá porque é o calendário cheio. Aí ele chega lá e não joga. Porque ele é só mais um na multidão. Você está entendendo? Aí aqui na A3, o cara que seria o cara, né? Aquele que ia resolver uma equipe, ele vai para lá, ele passa um ano sem jogar. Uma das primeiras coisas que o técnico olha hoje, você entra no site... É aquilo que eu falei, né? Vou ver lá quantos jogos o cara fez, se é atacante, o que fez de gol, o que deu de assistência. Fez de gol, pô, é atacante. Jogou, como acontece, eu já recebi muito. Atacante, jogou 7 partidas, 7, no ano inteiro. Fez 1 gol. Cara, a probabilidade dele dar errado, para mim, é muito grande. Eu vou fazer milagre? Então. Né? Isso eu comento muito. O meu orientador do mestrado, na primeira aula que ele deu, ele entrou e tal, começou a falar assim, olha, é importante vocês estarem em português bem carregado, né? Jorge Castelo. Tem vários livros e foi pouco antes, o Mano Menezes levou ele para a China na época. E aí quase que acabou com o curso, né? Porque ele era o orientador, dava aula, ele fazia tudo. Entendi. O Jorge Castelo levou ele. O Mano Menezes levou ele para a China e tal. E ele falou uma coisa para a gente que é verdade. E que, às vezes, as pessoas, né, o presidente, todo mundo, os clubes, tem que estar ligado nessa situação. Ele fala assim, vocês estão aqui para fazer um mestrado, para ser treinador. Vocês não estão aqui para ser santo. Vocês não vão fazer milagre. Né? Entendeu? Então, antes de qualquer lugar, você tem que pensar, qual é a estrutura? Eu vou ter uma estrutura? A estrutura como a gente tem aqui, a gente está treinando no campo que a gente vai jogar todos os dias. Né? Eu já trabalhei com todo respeito à entidade, eu gosto muito, converso muito, tenho um excelente relacionamento lá no Porto, mas a gente jogava no campo do Central. Eu joguei um campeonato pernambucano inteiro sem fazer um treino no campo onde eu jogava. Tu já pensou? Como se você fosse quase um visitante. Era um visitante. Todo jogo que eu jogava em casa, eu era visitante. Você está entendendo? Aqui não, aqui eu treino todo dia no campo onde eu vou jogar. Já é uma diferença grande. Então, às vezes o atleta ele faz as escolhas, aí depois ele culpa, eu não dou sorte, eu não joguei esse ano porque o técnico... Aí culpa o técnico. O técnico não gosta de mim, o técnico me coloca na posição errada, o técnico isso. Rapaz, você escolheu estar naquele lugar, você assinou um contrato de 2 anos. Você assinou o contrato, você vai ter que cumprir. Se o clube não liberar, você vai ter que cumprir. Entendeu? Às vezes era melhor ter vindo para cá. Então, esse ano, muitos que fizeram o pré-contrato com a gente saíram, teoricamente, para um clube. Vou jogar a primeira divisão não sei aonde. Será que vai jogar? Oscar, essa história do pré-contrato, depois de assinado, para liberar, muitas vezes é uma liberação amigável ou, dependendo da situação, tem que se pagar digamos, uma multa ou um determinado valor. Como é que está atualmente? Eu não digo nem só a situação aqui que a gente está falando mais próxima do Rio Preto, mas no geral, como é que está? No geral é mais ou menos isso. Agora acaba ficando uma situação, porque aquilo, por exemplo, nós tínhamos um zagueiro, acertou com a gente, estava tudo certo. Aí daqui a pouco é o que a gente está falando. Chegou um convite não sei aonde, primeira divisão, eu vou ganhar 4 vezes mais. Cara, você vai receber? Não, eu vou receber, tal, não sei o quê. Olha, você a gente já escolheu, tal, não vamos liberar. Adianta você não liberar? Que aí fica descontente. Fica descontente. Polui o grupo, né? Você está entendendo? Então, a gente acaba ficando numa situação, o clube acaba ficando numa situação chata. Eu não vou liberar? Peraí. Vale a pena ficar com esse cara aqui treinando, ele pensando em outro lugar, né? Ele, de repente, uma situação ou outra, ele já começa a contaminar o restante. A gente tem garotos da base, que são garotos novos, que estão subindo e que, por vezes, às vezes, se influenciam, né? Por esses mais antigos. Então, muitas das vezes, cara, é melhor você deixar aí. Aí acaba ficando mais solto isso daí, né? Bom, pelo teu relacionamento, o conhecimento, você está notando
muito também de situações parecidas na própria divisão aqui? Alguns concorrentes seus, adversários, também estão passando por algum problema parecido? Tão. E também assediam nossa aí, né? Imagino. Não tem. Aí é aquela situação, é o mercado, né? Não tem jeito. Não tem profissional. Eu acho que uma coisa que não foi legal, eu gostei muito da ideia da A4, mas acho que uma coisa que não ficou legal foi ficar no mesmo prazo da A1 e da A2 e da A3, tudo junto. Né? Então, agora nós somos 4 divisões. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Com mais ou menos o mesmo perfil, que a A4 você pode ter 5 jogadores acima. Então, eles também estão procurando jogadores acima. E, ao mesmo tempo, a gente compete com todos os estaduais. Então, cara, para você achar jogador... É um desespero. Aí fica... E isso está acontecendo e vai acontecer de jogadores que já estão com a gente ser assediados por clubes que estão numa primeira divisão e que vão fazer uma proposta. Não tem jeito. E geralmente fazem uma proposta maior, né? Primeira divisão, tem cota de TV, tem essas coisas todas, né? E fica até um pouco desleal, né? Agora, como fica a tua cabeça, a cabeça do presidente, doutor José Eduardo, também do Pedro Paulo, se tiver mais alguma pessoa envolvida ainda nessa montagem do elenco, como fica a cabeça de vocês? No caso, ele pensando na direção, você pensando, além de tudo, de colocar o time em campo, pensar em esquema tático, mas, por outro lado, também pensa, vou ter o jogador ou não vou ter. Como é que fica o dia a dia e esse período, principalmente, de preparação, que a gente tem conversado bastante? Tem a Aninha também, né? Isso, a Ana, minha auxiliar técnica também, aí eu ligo para ela, rapaz, o negócio tá olha, vamos pensar junto. Mas é realmente... E aí entra, eu considero isso, Djalma, eu gosto até, porque é experiência, é vivência que a gente vai ganhando, né? E você acaba tendo que fazer aquela gestão, né? Conversa com o presidente, conversa com o jogador, conversa com a comissão técnica, tenta passar para um, né? Aí daqui a pouco não deu. Não, peraí, o presidente não tá bom hoje, calma, a gente conversa com ele depois, né? A hora que ele ouvir isso aí, ele vai falar assim, é assim que vocês fazem. Então, isso tudo você tem que ir gerindo e sem deixar, que nem você falou muito bem, eu não posso deixar isso chegar nos atletas. Eu não posso passar isso para os atletas, né? Então, para os atletas, tem que estar tudo bem. Eu estou sempre perguntando como é que está a alimentação, como é que está o alojamento. Eu estou sempre tirando o foco deles dessa parte administrativa, dessa parte gerencial, para que eles não se envolvam com isso, né? E também que a gente não passe um mau exemplo, né, de que está solto, né, que qualquer um sai ou chega a qualquer hora, que não é assim, não é a realidade. A gente tem que ter esse tato, né, tem que ter essa gerência, mas tem que ter um controle, né? A gente tem esse controle. Mas é uma experiência muito legal, né? Quando a gente estava falando, lidar com gente é complicado. Bom, como aqui está sendo um bate-papo descontraído, a gente está falando também bastante da tua carreira, do Rio Preto Esporte Clube. O torcedor do Rio Preto tem certeza que agora, essa parte que a gente começou a falar mais do Rio Preto, que eles estão mais antenados lá. Como é que está atualmente a questão da montagem do elenco, independentemente desses problemas que você está falando? Tem jogador que alguns estavam com a gente, mas acabaram pedindo liberação. O que está faltando ainda para esse elenco do Rio Preto? Em termos não só de quantidade de atletas, mas de peças assim por determinada posição? A gente tem debatido bastante isso, né? E amanhã nós temos mais um amistoso. O que a gente procura passar sempre para o nosso presidente. Todos os atletas que estão aqui, eles todos vão ter a mesma oportunidade. Mas é claro que uma posição ou outra, às vezes, não rende aquilo que a gente gostaria, né? Ou que era o esperado dentro daquela análise que a gente fez, que a gente sabe que é falha, porque tem muitos pontos que saem do controle, né? Então, qual é a ideia? A ideia é ainda fortalecer. A gente tem 26 vagas, então tem esse detalhe interessante. A gente não pode gastar tudo. Entendi. Então, já contratou. Essas inscrições vão ser feitas quando, Oscar? A gente tem até o dia 23, que é a véspera do jogo, para poder escrever para o primeiro jogo. Entendi. Tá? Mas para a primeira fase é até 1º de março. Saiu o regulamento ontem. Entendi. Então nós temos um outro espaço, que é aquela ali que você guarda umas 3, 4 vagas ali, né? Guarda na manga, aproveitando aqueles garotos da lista B, porque esses não contam nessa
nessa vaga dos 26. A lista B hoje é atleta, além de ser da categoria de base, mas ele não pode ter jogado o campeonato do ano passado ou isso não tem nada a ver? Não, a condição é que ele tem que ter 6 meses do clube, ser abaixo de uma faixa etária e ter Pelo menos 6 meses no clube, contando a data da nossa estreia. O que eu estou te perguntando isso, porque o Rio Preto vai aproveitar vários jogadores que estavam no Sub-20. Se todos eles entram na lista B ou se algum já é da chamada lista A. Então, mas não. Os que vieram do Sub-20, todos são lista B. Só tem legal. que ver a partir de quando ele entrou com o processo como sendo atleta realmente do Rio Preto. Do Rio Preto. Quando começa a contar como atleta tem que do ser Rio Preto. Só repetindo, tem que ser acima ou abaixo de 6 meses aí? Acima de 6. Acima de 6 meses. Acima de 6 meses. Entendeu? Então aí é isso que alguns atletas, se não me engano, pegaram em setembro. Aí se fizer a conta, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, só a partir de fevereiro é que ele consta como lista B. Então dá para esperar esse tempinho também. Sim, dá para esperar. Até 1º de março a legal. gente pode. Se inscrever antes, aí ele já entraria na lista A. Aí ele entra na lista A. É legal você explicar esse tipo de manobra, digamos assim, que tem que ser feita. Que tem que ser feita, né? A gente começa a pensar nisso aí também, né? Olha só, isso aí é a partir de fevereiro, tal, a gente tem que vai manobrando em relação a isso. Porque há alguns anos a federação colocou esses limites, né? De lista A, lista B, até para valorizar o jogador que já é da categoria de base, para deixar ele numa quantidade ilimitada, digamos assim. E colocaram a lista A com esse número, né? 26, sim, já contando até os goleiros e tudo mais. Exatamente. Trabalhar dessa forma, como que você analisa esse tipo de ideia da federação? Se em outros lugares também é assim, ou se lá já é uma coisa mais liberada? Então, vamos lá, vamos falar duas formas, né? Como treinador, é ruim. Mas, analisando no macro, é uma ideia muito boa, porque é o que você fala. A gente acaba dando maior oportunidade para os meninos que vêm da base. Entendi. E a gente acaba aproveitando mais esses meninos. Se pudesse, você faria um time só, entendeu? De gente já cascuda, o que não dá para fazer. E uma outra coisa também, que aí vai, Oscar, não sei se foi totalmente o pensamento da federação, mas colocando esses limites, impede muitas vezes que, de repente, o time começou lá, um exemplo, com 23 inscritos. Aí foi lá 5, 6 rodadas, pega aqueles dirigentes meio malucos, vou mandar embora quase todo mundo e vou contratar mais 20. Exatamente. Né? Vão começar quase que do zero. Entendeu? E foi meio para frear esse tipo de ação também? Eu acho que sim. E é muito interessante também nesse sentido gerencial, né? Porque você não pode. A partir daquilo ali, você fez a inscrição, a gente pode trocar, se a gente passar para a segunda fase, a gente pode trocar 4. Ou você pode trocar desde que você... Tem a questão médica também, não médica, tem? Isso, o atleta teve uma lesão. Isso, que ele vai ficar você fora o campeonato inteiro. consegue comprovar que ele não joga mais naquele campeonato, né? E também tem no regulamento que se alguém fizer alguma manobra e esse atleta jogar em algum clube, é punido o atleta e o clube, entendeu? Então isso está no regulamento. Uma outra coisa também, você vai até me ajudar em relação ao regulamento. O atleta pode pular de divisão? Vocês estão na A3, pode trazer alguém da A2. Eu já joguei por um time da A2, mas, sei lá, não deu certo, não vou ficar aqui. Ele pode mudar de divisão? Pode. Eu não vi, o que eu vi no regulamento, ele não pode da mesma divisão. Da mesma, é isso? Isso. É que na A1 que tinha isso no passado, o jogador podia jogar até 6 jogos, depois trocar de time ainda. Sim. No Brasileirão tem também. Exato, né? No Brasileirão tem também. Então tem que ter esse cuidado, que aí não é uma questão só regional, é CBF. Entendi. Então ele começa a ficar queimado se ele fizer muitas trocas. Até a própria CBF colocou um limite de transferências. Tem um limite de transferências, exatamente. Então, mas de A2 para A3 pode. O que não pode é A3 para A3. Entendi. A3 para A3 não pode, tem um limite, né? Entendi. Sim, não pode, e tem, inclusive, também a situação do treinador. Também acho que também não pode. Tá. É porque a gente tá montando esse quebra-cabeça pelo seguinte aspecto também, Oscar. O Rio Preto, em anos que ele foi muito bem, basicamente, já de cara, ele iniciou um campeonato e não perdeu e nem teve que contratar muitos jogadores. Aí foi, digamos, o privilégio do bom planejamento, do bom campeonato que foi na sequência. E não teve nem muita lesão e nem precisou contratar muitos jogadores. Porque aquele grupo, parece que foi montado, ele foi se encaixando já logo de cara.
o quanto isso também é importante para trabalhos, porque a gente já viu também coisa que não começa bem, mas depois vai se acertando no decorrer da competição. De que maneira você também analisa tudo isso, esse pensamento? Não sei se já chegou para você essas informações do Rio Preto, os anos que ele acabou subindo, ele não teve muito troca-troca, nem de comando técnico, mas de jogadores em si. Djalma, é fundamental isso, fundamental. Na realidade, sendo bem sincero para você, é isso que eu estou buscando, entendeu? Eu quero chegar dia 24 com essa ideia que você colocou agora, que é o que eu chamo de azeitar a equipe. A gente vai azeitando, plá, encaixou, aí pronto. E aí a gente não precisa mudar muito, né? As peças que vão sendo, e eu converso muito isso com eles, todos são importantes. Um campeonato que é quarta e domingo não vai ter jeito, vai ter lesão e vai ter cartão. Então todos têm que entender o movimento da peça para estar se ajustando. Vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, não mudou. Estamos todos no mesmo movimento. Então é isso que eu estou buscando, sem precisar mudar muita coisa. Bom, você está aqui com um campinho de futebol de mesa, eu sei que o esquema está meio desajeitado aqui, mas e o esquema do Oscar? Que você tem aquele que você gosta mais de jogar, ou você varia esse esquema de acordo com o adversário, ou com o próprio jogo, dependendo do andamento dele? Enfim, conta um pouquinho também do Oscar agora técnico. Tá, eu gosto muito do sistema que eu consegui implementar esse ano no Porto e trouxe para o Penapolense, em função da parceria que eles montaram, que é o jogar com 3 zagueiros, e no bloco que a gente chama baixo, que é defensivo 5-4-1, fica muito fechado, muito coeso, bastante utilizado na Europa, né? Principalmente quando vai jogar contra o Manchester City, todo mundo joga fechado, né? Vamos ver o Fernando Diniz que vai aprontar, né? Esse aí eu não quero perder de jeito nenhum, vou mudar o horário do treino, cara, isso aí. Né? Defensivamente, eu gosto muito desse sistema. Saindo dele, aí entra aquele negócio que eu até estava comentando com alguns atletas. Quando você... mas esse é um sistema de defesa, tal. Não é só a defesa. Né? No bloco baixo, no bloco médio, você está nessa formatação 5-4-1. Quando você passa do meio campo, aí você deixa só os 3 zagueiros e avança os alas. Aí você acaba ficando com 3 mais 1, 4. O resto, os outros 6 estão voltados para o ataque. Então, é um sistema que eu gosto muito, mas, por outro lado, ele não é um sistema fácil de se assimilar. Então, aí é aquela situação. O que prevalece, né? Mas você é o comandante. Não, cara, quem entra em campo são os jogadores. Se eles não obedecerem taticamente... Se eles não entenderem ou se eles não se adaptarem, eu tenho que mudar. Entendeu? Entendi. Eu tenho que adaptar. Então, existe uma possibilidade já de amanhã eu mudar o sistema para uma situação em que eles se sintam mais confortáveis e tenham uma adaptação melhor. Amanhã nós vamos fazer esse teste. Se eles mostrarem que se adaptaram melhor, esse é o sistema. Eu não vou me preocupar com o que eu gosto. Voltando um pouquinho aqui à cronologia, quando você estava analisando em relação à questão dos jogadores e tudo mais. Quando tem aquela análise de mercado, até esse tipo de coisa também já é vista. Esse jogador, em determinado esquema, ele vai muito bem, porque ele está acostumado a jogar assim, digamos, desde a categoria de base, o time de cima também joga dessa forma. Será que ele vai funcionar em um outro? Como que fica também lidar com essas informações? Olha só, veja a profundidade da pergunta que você fez. Né? É fundamental isso aí. Quando a gente falou no Benfica, que eu falei que era uma sessão de inteligência, é porque o Benfica ele já tem um modelo pré-determinado de jogo. Aí não importa o sistema, mas o modelo. Quando perde a bola, o que você faz? Quando você recupera a bola, o que você faz? Quando você tem que se posicionar defensivamente, é desse jeito e tal. Para cada modelo, tem aquele jogador que se encaixa melhor. E aí, o que acontece? Inclusive o treinador. Né? Dificilmente você vai ver o Mourinho no Barcelona. Por causa do estilo. Você está entendendo? Isso tudo, o departamento de análise, ele começa a olhar. Bom, esse jogador já jogou nesse sistema. Olha, ele sabe jogar os 3 zagueiros. Esse garoto era um lateral direito, tá, mas ele sabe jogar como ala, ele é bastante agudo.
ou não, ou ele é só defensivo. Porque se ficar muito defensivo, a gente fica meio cambeta, né? Entendi. É só um lado que sai, o outro não sai. Tá entendendo? Então, isso tudo passa. E aí, no dia que eu fiz a apresentação do projeto para o Dr. Zé Eduardo, eu mostrei para ele, olha, eu proponho esse modelo, mas esse modelo é uma proposta do Oscar. E aí eu sugeri, o Rio Preto ele tem que ter um modelo de jogo. Sim. E quem diz esse modelo de jogo? O dono. Não sou eu. Né? Não é o Mourinho, não é o Guardiola. O Guardiola e o Mourinho, eles são contratados por um clube que tem aquela perspectiva. Tanto é, Oscar, não te cortando, o pessoal reclama muito. Você trabalhou no Corinthians, você entende bem. Lá nunca se teve um técnico assim que ataca, vai de peito aberto. É sempre mais marcação, aquele 1-0 do Tite, do Mano Menezes, do Carille que vai, mas ganha o título. Já em outros clubes, aí pega o Santos, um exemplo. Já gosta que joga pra frente, que fala o DNA ofensivo e tudo mais. O que se cobrou muito de dirigentes aí é que em um mesmo campeonato eles não conseguiam encontrar um mesmo técnico com aquele perfil. Eu comecei um campeonato com um técnico muito ofensivo, de repente não deu certo, tô mandando embora, agora chegou um outro que joga totalmente diferente, aí os jogadores de repente não conseguem assimilar muito bem, porque era um perfil, agora é outro, aí o time começa a perder e manda esse segundo embora, chega um outro que ainda joga mais diferente ainda. Enfim, o que você pode dizer também em relação a essa salada que muitas vezes vira o futebol brasileiro? É o que a gente está falando do quê? Gestão e respeitar o modelo. Se o modelo já está predeterminado, aí sim, independe de ser o presidente Dr. José Eduardo, independe de ser o presidente Djalma, independe de ser o presidente Oscar, não interessa, é o modelo do clube. É aquela maneira de jogar. Só que aí você tem que entender aquilo ali. Isso aqui é o que a gente quer? Bom, então vamos olhar no mercado. Pô, mas vem cá, o Zezinho faz isso? Não, o Zezinho não faz isso. Pô, então não vou trazer o Zezinho. Porque se os meus jogadores eu já selecionei para jogar dentro desse modelo, esse é o modelo que o clube entende que é o nosso DNA, a maneira que a gente quer jogar. Muitas vezes a torcida até apoia, né? Porque, isso, que nem você citou bem, no Corinthians, muitas vezes é melhor o cara dar um carrinho do que o cara fazer uma jogada plástica. A torcida aplaude mais o cara do carrinho. Mas é o estilo. Você tá entendendo? Aí tu chega um cara que só quer jogar... a probabilidade de dar errado é maior. Você está entendendo? Então, a gente começa a acertar as coisas. Essa quebra, não te cortando, quando chegou o Thiago Nunes, que tentou fazer um novo estilo, moderno e tudo mais. Eu estava lá na época, você está entendendo? O próprio grupo já não enxerga bem. E aí começa errado. Você nota como que é, né? É todo um processo, porque está todo mundo já... ali naquele esquema, todo mundo já mais ou menos joga por 1-0, faz um gol, dá um carrinho, uma meia dúzia de carrinho, a torcida grita, pronto, beleza, tamo junto, a torcida impor. Aí tu já começa a querer mudar tudo, jogar num 3, com 5, 6 lá na frente, jogo posicional, o cara tem que estar aberto, mas eu tô acostumado a andar o campo todo. Não, você tem que estar naquela posição. Então não adianta, você tá entendendo? As coisas são... isso é uma coisa que falta muito no Brasil. O clube ele tem que ter o DNA. O que eu quero? Né? O que o meu torcedor quer? Como que nós somos formados? É assim. Isso eu passei para o presidente. Presidente, o que o senhor acha? Aí ele olhou, disse, eu gostei. Então vamos tentar implementar esse modelo aqui. Só que aí a gente já tem que ter atletas dali. Você tá entendendo? E já tinha atleta contratado. Será que eles se encaixam? Entendi. Entendeu? Aí a gente começa a ajustar, mas são coisas que... são ideias que, no caso, a gente traz lá de Portugal, da Europa, né? Que lá para eles, isso tudo, você vê a estrutura do Benfica. Isso tudo, para eles, já não é mais questão de dúvida. Já não entra mais em debate isso. Não, o modelo é esse, o atleta ele tem que entrar nesse modelo e o treinador tem que jogar nesse modelo. Esse treinador consegue? Beleza. Ele pelo menos, ele entra para ser entrevistado. Não, esse cara não consegue? Não, ele já nem entra para ser entrevistado. Não vou nem perder tempo. É o caso da empresa. Entendi. Entendeu? Ganha-se tempo. E você já diminui a probabilidade do erro. Agora, falando do Rio Preto, Oscar, eu tenho certeza que você já deve ter recebido essas informações, que a equipe há vários anos não consegue passar de fase, a torcida sempre cobrando bastante, a cada ano renova-se uma nova esperança, literalmente. O que você está
pensando em relação a isso, também desse contato de ter essa torcida, você vai ver isso mais de perto quando a competição começar, a partir da estreia contra o Marília. Mas, enfim, como que você também está se ambientando ao time do Rio Preto, a torcida, a camisa, enfim, a história do clube? Qual que é o teu pensamento e as tuas ideias em relação a isso? Esse é o nosso objetivo número 1 esse ano, né? E observe que tem uma diferença. E eu posso falar isso agora, né? O nosso presidente vai ouvir, mas, né? Ah, ele assiste, Ele viu? assiste, né? Então, Abraço, doutor José Eduardo. No dia da minha entrevista, uma coisa que não me agradou foi quando, num dado momento, ele falou assim, nós temos que ter tantos pontos para nos manter na divisão. Aí eu falei assim, pô, não pode ser esse o pensamento. Mas aí não falei nada. Ficamos quietos, né? Vamos lá. Tal, aí acertamos. É porque eu não te cortando, é que ele já sofreu muito uns anos atrás. Aí, viu, não, então, a gente sabe como funciona. De 2 anos, sabe? Da coisa ser definida na penúltima, ali, na última rodada. Né? Então a gente já sabe, chegou na última rodada com chance de classificar, mas também tinha um perigozinho. E aí você acaba vendo o copo meio cheio, meio vazio, né? Opa, escapamos. Não. Aí começamos, vamos trabalhar, monta aqui, monta ali, colar. Aí ele foi se empolgando, ele começou. Então, Djalma, hoje, lá no Rio Preto, a gente já não fala em manutenção, a gente fala em classificação para a segunda fase. Esse é o nosso primeiro objetivo. A partir dali, eu não sei como é que vai ser. Se deixar a gente passar, nós vamos dar trabalho. Mas o nosso primeiro objetivo hoje é classificar para a segunda fase. E a gente não fala em manutenção, porque a manutenção ela vai ser, como é que eu vou dizer? Ela é Pode vir de uma maneira natural com os resultados. Ela já faz parte do processo, né? A gente classificando para a segunda fase, a manutenção ela já tá garantida, né? Então isso vai acontecer. A gente tem que buscar aquilo ali. Chegar na segunda fase. Quando a gente chegar na segunda fase, a manutenção ela já está garantida. Então, o foco da nossa equipe, e hoje, eu falo assim com muita felicidade, porque a gente comenta isso dentro da comissão técnica, né? Porque a gente participou desse processo, né? Hoje o nosso presidente ele não fala em manutenção, ele fala em vamos passar para a próxima fase, vou envidar esforços para a gente chegar na segunda divisão. Então, você está entendendo como mudou o foco? Sim. E isso aí é importantíssimo, porque se o meu comandante ele pensa assim, dele para baixo, todos têm que pensar assim também. Então, a gente consegue passar isso para os atletas. E espero passar para a torcida também, né? Sim. Oscar, e a mudança de regulamento? Antes a segunda fase era 2 grupos, agora vai ser de novo mata-mata, como foi em edições anteriores. Que tipo de análise você faz também em relação a isso? Eu prefiro, é mais enxuto, né? Esse é um campeonato que ele judia bastante por causa dos jogos quarta e domingo. Sim, isso é. Né? Então judia bastante da gente. Nós vamos jogar domingo 10 horas da manhã, tu imagina, para depois jogar na quarta-feira é desgaste, né? Então, dessa forma, primeiro contra o oitavo, vai para a primeira, vai para a segunda, resultado igual, pênalti, já definiu, já matamos 4. Já vão para os outros 4. Então fica mais objetivo. Eu gosto muito desse modelo, né? E isso, às vezes, as pessoas dizem, mas o primeiro contra o oitavo já é certo. Não é certo, não. Não, a gente viu o ano... Bom, você não estava por aqui, mas acompanhou. O Noroeste teve 2 anos que ele terminou em primeiro e ele foi eliminado. Na fase seguinte, sempre pegando o 8º colocado. Em 2004, nós tivemos um time lá no Náutico, nós fomos campeão estadual, o técnico era o Zé Teodoro, ele até aqui de Americana, foi um jogador de São Paulo. Né? E aí, nós fomos primeiro colocado, rapaz, a gente classificou em primeiro, sei lá, umas 4, 5 rodadas. Aí deu aquele oba-oba, uma tranquilidade. Pô, ganhamos 5 dias de folga antes de chegar no... Rapaz, nós pegamos o 8º, levamos 2 sacodes, um fora e um dentro de casa, e fomos eliminados. Então... depois que passa entre os 8, meu amigo, é guerra. Esse negócio de, é o 8º, é o 8º. Ainda mais podendo contratar, né? Podendo contratar, a gente pode trocar atleta, entendeu? Vamos supor, hoje eu posso ter 26, eu tenho 22 atletas, tem 4 vagas.
Então aqui já tem 4. Passando, eu posso trocar mais 4. Então. Já pensou? Você pode trocar 8? É um novo campeonato, literalmente, exatamente, né? Exatamente. O grande problema, e aí é claro que a gente tem que pensar nisso futuramente, com calma, né? É que quando você traz 8 atletas ou 4 atletas, você traz num nível que, teoricamente, eles chegam para vestir a camisa. Só que aí ele tem que se encaixar dentro da proposta. E aí eu já vou ter o quê? Vou ter 3, 4 meses de trabalho com aquele grupo, entendeu? Então, para encaixar essas peças, assim, 8 peças, assim, é complicado. Então, às vezes, não vale a pena você trazer todo 8, mundo, né? ou 2, dependendo. Né? Ajuda, né? Dá um plus na equipe. Bom, e o nível do campeonato que você está esperando aí pela frente em relação aos outros 15 concorrentes? Tem times de camisa na Série A3. Muita gente fala que essas divisões aqui no estado, a pessoa fala, quem joga na A1, de repente não jogaria na A3, porque o nível de pegada, de disputa é bem diferente do que é feito lá em cima. Não sei se esse tipo de conversa já chegou até você, em relação a esse nível também, o que você está esperando encontrar. E é claro, né, conhecendo bem a divisão. Djalma, é aquela situação. Alguns clubes, e a gente não tem como negar, alguns clubes estão investindo pesado, né? Mesmo para um padrão de A3. Né? Eu já tive informações, por exemplo, de uma equipe que ofereceu 15 mil para um goleiro. Pô, 15 mil para um goleiro, imagina para o centroavante. É verdade. Né? Porque geralmente tem essa... Não estamos aqui desmerecendo a função do goleiro, mas a gente sabe que, historicamente, o centroavante ganha mais. Né? Isso aí... O pessoal brinca até que o centroavante é uma profissão à parte. Não, lógico. Né? Então... Mas para você ter uma noção de como está o mercado aqui fora, né? Tem gente oferecendo esses valores. Então eu imagino assim, mas isso não me assusta. Vai ser uma divisão muito, muito equilibrada, muita pegada, né? Tem muito garoto novo, né? E não me assusta porque, Djalma, dentro de campo, 11 contra 11. Não muda, isso aí não muda. O futebol, ele é extremamente aleatório, né? Você jogou 11, você entrou com vontade. Quantas vezes a gente viu aquele pequenininho que entra em campo desacreditado, mas entra com uma vontade, rapaz, o outro entra achando que já ganhou? Não dá certo. O pequenininho vai ganhar. Não vai ter jeito. Ou então, até às vezes, aquele time que, eu sou superior, eu sou o melhor, tal, passa 70% com posse de bola, o pequenininho vai lá, pum, faz um gol. Sim. Acabou. Perdeu. Então, eu acredito muito no dentro de campo, na organização, na dedicação dos atletas, na vontade que está, entendeu? Naquilo que você citou, que eu falei, azeitou, encaixou, o grupo encaixado, rapaz, olha, um corre pelo outro, é difícil. Isso faz muita diferença. A outra questão importante que a gente falou, já até na TV Jacaré, entrevista, que é aliar essa questão física, né? Já que hoje o futebol está muito mais físico, você ainda brincou, poxa, lá nos anos 2000, da Batalha dos Aflitos e tudo mais, era um estilo de jogo. O tempo foi passando e agora ele é completamente diferente. Tanto é que muita gente brinca, jogador da década de 90, anos 2000, não jogaria hoje, né, pelo formato de jogo e tudo mais. Como você está aliando tudo isso e já emendando uma outra. Como fazer também do Rio Pretão, literalmente, a casa do Rio Preto, porque a gente sabe que o campo tem algumas particularidades importantes, onde o adversário sofre mais, e fazer com que os atletas do Rio Preto sintam-se literalmente em casa, para qualquer tipo de detalhe, né, Oscar, que você já vive no futebol há bastante tempo. Antigamente a gente via muito, o time vem jogar aqui, vamos deixar o gramado mais alto para ele sofrer mais. Enfim, que qualquer detalhe pode ajudar numa vitória. Exatamente. Valer os 3 pontos. Exatamente. Como você está aliando também tudo isso? A escolha dos horários dos jogos, para a equipe sempre jogar aí ou 10 da manhã ou 3 da tarde, e esses detalhes que a gente está colocando aí, muitas vezes, que podem fazer diferença. Não, hoje em dia, Djalma, eu não concordo, né, com esse pensamento assim, o pessoal que jogou nos anos 70 não jogaria hoje. Cara, o Pelé joga em qualquer época, né? O Pelé é o Pelé, né? Gerson, esses caras. O que iria acontecer é o seguinte, esses caras daquela época, eles teriam a preparação física que se tem hoje. Eles teriam a visão de futebol que se tem hoje, né? E em que todos participam. O pessoal não te cortando, Oscar, eles falam isso, que
da década de 60, 70, 80 não jogariam hoje, mas também não estão transportando eles para a era de hoje com a tecnologia atual, né? Estão deixando eles naquela época como se fosse comparar com agora. Uma comparação injusta, né? Não dá para fazer isso aí. Então, eu não gosto quando o pessoal fala assim, porque o Pelé não joga. Cara, o Pelé é o Pelé, jogaria em qualquer época. É o melhor do mundo, não tem como, não tem igual. Então, e outros craques que nós tivemos jogariam também. Só que aí é a diferença, né? E até porque, e a gente via muito isso, que hoje às vezes não tem, é o comprometimento. Eram atletas que jogavam por amor. Hoje ganha muito dinheiro, naquela época não ganhava muito não. Era cara que jogava pela camisa. Então, você transportando esses atletas hoje para o condicionamento físico que se tem hoje, para a tecnologia, para a estrutura que se tem hoje, o profissionalismo que se trata o futebol, eles iam jogar com muita tranquilidade e ia ser uma maravilha, né? Ver um Gerson jogando, um Pelé jogando, ia ser um deleite para a gente. Mas a gente não pode esquecer que hoje é fundamental a parte física, né? E isso, assim, é uma coisa que eu não abro mão. Eu falei no primeiro dia para eles e comentei isso no dia da avaliação com o presidente. São 4 pilares do treinamento, né? O técnico, a gente nem sempre consegue os melhores jogadores mais técnicos. O tático, tem treinador melhor do que eu, que vai posicionar taticamente, né? O psicológico depende muito do dia do jogador também, né? Hoje não dormiu bem, acordou bem, caramba, já é um complicado e nem todos os clubes têm aquela estrutura de um psicólogo e às vezes nem sempre dá para fazer uma terapia na véspera do jogo. Então, né? É muito, muito complicado. E tem o físico. Aí esse eu não aceito perder. Esse aí, porque esse é trabalho, é dedicação, é esforço, é você fazer como a gente tem um controle da carga que é dada, a gente tem um controle de quanto ele se sente cansado, a gente tem um controle de como foi a recuperação de um treino para o outro, né? A gente tem um controle do grau da dor que ele está sentindo e da região, então automaticamente a gente já passa isso para o fisioterapeuta, já fala com o médico. Então, isso tudo a gente está buscando, mesmo que de forma manual, né, com fichas ainda na pranchetinha, mas a gente está buscando ter esse controle, né? Para quê? Para que a gente tenha uma supremacia física dentro de campo, né? E eu estou ficando, assim, muito confiante, por quê? Porque água mole e pedra dura, né? Todo dia a gente fala isso para os garotos. Todo dia. Olha, a gente está aqui nesse sol aqui, não é à toa. Ó, eu tô... o sol de Rio Preto. Olha, rapaziada, não é à toa. Não pode ser por menos. A gente tem que investir. E eles compraram essa ideia. Então, muitas vezes você vê o cara fazendo um trabalho já esgotado e aí eles mesmos falam entre eles, vamos lá, olha, treino duro, jogo fácil. Tá? Tem esse chavão, né? Então, assim, o objetivo, fisicamente, nós temos que estar, no mínimo, igual a todos. No mínimo. Né? Ninguém pode estar superior a gente. E aproveitar o quê? Estamos bem fisicamente, vamos jogar domingo, 10 horas da manhã, em casa, meu amigo, vamos pressionar os caras, não tem outro jeito, vamos abafar, eles vão ter que correr para pegar a bola, entendeu? E aí é que mesmo da quarta, 3 da tarde. Né? Quarta, 3 da tarde, não tem jeito, o sol vai estar rachando, só que a gente tem a vantagem, e esse ano foi uma coisa aí que eu agradeço muito ao nosso presidente, doutor Zé Eduardo, as meninas, né, a Ana e a Camila, que a gente faz a programação toda quinta-feira da próxima semana. Né? Então, toda quinta-feira a gente se reúne, a comissão técnica faz a programação. Quando a gente faz a programação, a gente já conversa com a Camila, que é a dona do nosso campo. Camila, vai pintar, vai cortar a grama, vai deixar assim? Tá? Não, beleza, tal. Já encaixou? Encaixou. E todo dia o campo está zerado para a gente poder treinar. Então, isso para a gente já comentou no início, é fundamental. Você vai cobrar falta, vai treinar falta no gol, onde no dia 24 a gente vai chutar. Vou falar o ano passado, mas é esse ano. Eu sei que a Copinha é aquela coisa fabulosa, todo mundo quer ser sede e tudo mais. O Rio Preto foi sede agora em 2023. Acredito que a Ana, a Camila, o doutor Zé Eduardo já comentaram em relação a isso. O time teve praticamente que
ceder tudo para o Palmeiras, né? Que era a equipe, digamos aí, maior que estava aqui e tinha os seus benefícios e tudo mais. E muitas vezes o time não pôde treinar. Então o planejamento teve que mudar. Eu me lembro na época o técnico era o Valmir, a gente conversava, ele coçava a cabeça, falava, poxa, a gente vai estrear, mas tivemos 2, 3 treinos aqui no campo, então não é o ideal e tudo mais. Então esse tipo de, digamos, problema você já não está encontrando. O quanto isso também pode te ajudar, como você está falando, em treinar no local onde vai ser o jogo, em bater a falta exatamente no setor de onde ela vai, de repente, acontecer durante a partida. Enfim, conversas com a Ana, que é tua assistente, o quanto também essa inovação do Rio Preto, né, trazer uma mulher aí para a comissão técnica. Enfim, contar um pouco, porque são pessoas que já estão no Rio Preto há mais tempo. Então, acredito que estão te ajudando também nesse sentido de adaptação sua e dos atletas que vieram. Muito, né? muito importante, muito importante, né? A Ana é meu braço direito, né? Ela está aqui há 10 anos, né? Então, quando eu cheguei, já na minha comissão não tinha um auxiliar. E é uma função que ela filtra muita coisa antes de chegar para mim, que a gente já sabe que tem um monte de coisa, né? Não adianta você achar que você é técnico. Não, eu não sei nem se quando eu chegar na Premier League eu vou ter tanta tranquilidade. Não sei. Porque chega toda hora... Eu vi que você sonhou bem agora. Não, se é para chutar, vamos chutar alto, né? Então, assim, chega um monte de coisa. E aí, se você não tem alguém para filtrar e que vai... Não, deixa comigo. Não, isso aqui... Então, quando eu cheguei, que eu vi... A Ana tem a licença A da CBF. Uhum. Então, pô, já conhece. A Ana está há 10 anos aqui, junto com a Camila. Já conhecem toda a estrutura. Essas histórias que eu estou te contando, já falaram de Já decore salteado. Decore salteado. Aí já começaram, elas falaram, olha, se teve a copinha, atrapalhou bastante, aí já vai ter a copinha? Não. Então como é que a gente vai fazer? A gente Te contaram também de um ano que teve que trocar o campo às vésperas do campeonato? Às vésperas do campeonato? Pô, rapaz, isso aí eu fui... O time foi rebaixado, infelizmente. Você vê, não é por acaso, você está entendendo, Valmir? As coisas não acontecem por acaso. Né? É um errinho aqui, um errinho ali. Isso a gente falava muito no tráfego aéreo. Um incidente de voo, né? Um incidente, uma aeronave passando perto da outra, muito perto, esse erro ele não aconteceu aqui. Ele aconteceu várias. Alguém não tirou a peça do dominó e ele foi caindo até chegar naquele momento ali. Entendi. Você está entendendo? Você já presenciou? Já está mudando um assunto totalmente. Já presenciou algum incidente? Passando que a gente perto chama assim? de tira fina. Passando perto assim, já passou algum já. Olha. Já. Tem bastante. É que hoje a tecnologia, as próprias aeronaves, elas têm um sistema em que, quando elas estão se aproximando, uma já avisa para a outra. Então, se o controlador deu um apagão geral, deu uma pane geral, um já começa, aí eles mesmos já têm esse comando de separar, entendeu? Então, é uma metodologia muito segura, mas ainda assim, algumas vezes, não tem jeito. É um humano controlando, sempre tem um erro ou outro, né? Mas o sistema em si, ele é todo amarrado para isso e tem essa sequência que eu te falei. São várias etapas. Então, uma hora alguém vem e tira o dominó, ele não cai todo. Ele para ali e a partir dali sai tudo certinho. Parece que ficou tudo beleza. Entendi. Então, voltando aí para o nosso sistema. Quando eu vi isso tudo, eu cheguei para a Ana e falei assim, aí, pô, tu não quer ser meu auxiliar, não? Aí ela, será, professor? Eu falei, não, vamos embora, pô, é tranquilo. Ó, que conversa piada. Olha que conversa mole, né? É tranquilo. Eu vou falar para ela que é uma furada, né? Eu falei, não, vem, pô, é tranquilo, pô, beleza. Tá, ó, chocolate, você já conhece tudo, já tem um curso da SUBF, ela... agora ela tá vendo que não é... né? Mas somou muito, né? Muita coisa. Eu tenho certeza que não chega até mim, ela já resolve. Isso que é importante, né? Então ela já filtra. Ela tem um acesso muito bom ao presidente, então também coisas que às vezes iriam passar por mim para chegar no presidente, ela pega, ela mesma faz essa ponte, então eu já não tenho esse desgaste, né, de ter que conversar com ele, um assunto que às vezes é mais chato, ela já... Né? E aí, às vezes, ela já volta, não deu certo. Então deixa pra lá, não fala mais nada, não. Deixa o homem acalmar primeiro, depois a gente volta no assunto. Entendeu? E mulher é especial pra isso, né? Ela conhece ele muito bem, como ela você tá conhece, dizendo, né? Bastante tempo no clube. E mulher sabe fazer isso bem. Ela vem e pergunta uma vez, você fala que não, aí beleza. Aí daqui a pouco ela vai e pergunta do outro jeito. Aí tu fala que não. Aí ela vai até ela conseguir. Então, né? E agregou muito as duas.
estão sendo muito, muito úteis, né? E, assim, vestiram a camisa, cara, que é o principal, sabe? Elas estão entendendo o processo, elas estão entendendo como a gente está trabalhando. Então, elas observam, vê tudo, a Ana anota tudo e senta do meu lado com um caderninho. Já falei que aquele caderno dela tem 80% da nossa tática. Se perder aqui, se o inimigo pegar aquele caderno, já era, porque ela vai anotando tudo, né? E a gente está indo num envolvimento assim da comissão técnica muito legal. E isso é importante, porque passa o exemplo daquilo que a gente está falando para os atletas. Então, começa no nosso presidente falando na segunda fase. Vem para a gente, a comissão técnica, todo mundo falando e trabalhando para chegar na segunda fase. Isso tudo os atletas acabam comprando essa ideia. E uma outra função, a gente até conversava com o doutor José Eduardo em outras oportunidades, que o Rio Preto precisava também, porque era muito ele. A gente via que ele se sobrecarregava em alguns momentos, que era importante ter um gerente de futebol. E o Pedro Paulo foi contratado esse ano, tá? Um pouco mais de 6 meses no clube. O quanto também a função dele é necessária e é fundamental para um time de futebol, no caso que a gente está falando do Rio Preto. Djalma, eu vou falar para você assim que é fundamental ter essa função, né? A gente está vendo aí alguns clubes que já entenderam isso. Então, por exemplo, você está vendo o Vasco contratando Alexandre Matos. Sim. Não é por menos. É o cara que vai fazer... E muitas vezes essa função é mais disputada até que o próprio jogador, né? A gente tá vendo os bastidores. Exatamente. Aí. Corinthians desesperado Rodrigo atrás. Caetano. Quanta gente não quer o Rodrigo Caetano? Tem muita gente oferecendo. Por quê? Porque é o cara que vai fazer aquele meio campo. Ele vai ouvir a bronca do presidente, aí ele vem, passa para ele, aí ele ouve a minha bronca, aí ele vai, tenta ajustar uma coisa ou outra, tal. Aí ele ouve o jogador... Tá entendendo? Aí leva uma bronca do jogador, fala com o presidente, passa pra lá. Tem que intermediar com o empresário alguma coisa. Que é complicado. O empresário acha que o jogador dele é sempre o melhor do mundo. Imagino. Né? Não tem defeito, o jogador dele é bonzinho, não fuma, não bebe, dorme cedo. Sempre é o melhor. Não tem um empresário que chega pra mim, o meu jogador é mais ou menos. Não, é sempre o cara é maravilhoso, é bom pra caramba e tal. Então... isso também alivia um pouco da minha carga. Porque quando lá no Penapolense, uma coisa que atrapalhou muito o meu trabalho lá, era não ter esse gerente. Ah, entendi. Aí eu que tenho que ficar fazendo esse meio acumula funções, muitas vezes você tem que ficar concentrado no jogo, mas aí você vai acabar se preocupando, poxa, o ônibus da viagem quebrou, aí você tem que, entendeu? Você tá exemplo, né, que eu tô citando. Não, mas acontece, e é isso mesmo, é justamente isso, né? O tempo que eu posso estar olhando, por exemplo, eu tenho muitos livros, né, que eu vou comprando, que é aquele e-book. Aí eu olho um tipo de trabalho, eu olho um treino de transição, eu olho um treino de ataque e tal. O tempo que eu estou fazendo isso, por vezes eu parava para ver, o jogador está passando mal, o jogador não tem remédio, como é que nós vamos viajar, qual é a logística. Rapaz, você está entendendo? É a função do gerente. É fundamental. É um cargo sofrido, apanha de tudo quanto é lado, mas é importantíssimo. Bom, Oscar, por mim o bate-papo que é longe, mas a gente também tem outros compromissos, porque olha como é que a conversa fluiu, hein? É rapidinho, né? Nossa, o Thiago já fez sinal que já passou de 1h30, viu, de bate-papo. Sério? Esse aqui é um álbum que eu tenho, que personalidades, pessoas ligadas ao esporte, quando vêm pra cá, eles também vêm e cola a sua figurinha no álbum. Hoje vai ser o teu dia. Rapaz. Você agora como treinador do Rio Preto. Aí já veio também algumas pessoas ligadas ao próprio clube aqui. O doutor José Eduardo também já veio. Depois você dá uma folheada aí para ver. Vem o pessoal do futebol amador, vem o futebol profissional, vem de outras modalidades também. Enfim. Aí hoje, vou pedir aqui você o número 57, vai poder colar. Pode colocar a canequinha, vou te ajudar aqui. Para você poder colar também a sua figurinha, você que vai... Poxa, rapaz, ó. Vai estar junto aí com nomes importantes aqui que fazem a história do esporte em Rio Preto, de diversas modalidades, não só do futebol, como eu te falei. E tomara que você também faça aí uma grande campanha nesse ano de 2024 com o Rio Preto e que a gente possa poder mostrar depois a tua figurinha que fala, aqui o responsável, um dos responsáveis pelo acesso do Rio Preto. Rapaz, amém, que Deus
diga amém, né? E que a gente consiga realmente fazer uma... Eita, olha que emoção, rapaz. Pô, fiquei até emocionado agora. Olha aí. Muito obrigado. Puxa, legal, Deixa eu legal mostrar mesmo. aqui pro Thiago também. O que representa então para você também, aí, ser um dos nomes ligados ao esporte em Rio Preto, né? Já que é o técnico da equipe do Rio Preto, responsável por comandar essa equipe em 2024. O que representa para você também? Olha, rapaz, fiquei realmente emocionado. Não esperava, não. Olha, agradeço muito, né? É uma honra muito grande. Uma responsabilidade muito grande, né? Grandes responsabilidades, elas trazem também grandes conquistas, e eu tenho muito isso em mente, né? Eu vejo o Rio Preto como um marco na minha carreira, né? Então, vamos fazer uma grande partida, um grande campeonato, grandes partidas, vamos chegar na segunda fase, né? Se Deus quiser, para a honra e glória de Deus, nós vamos longe nesse campeonato, e se for da vontade do presidente que eu fique, eu vou ficar até a gente chegar onde Deus determinou. Eu não tenho essa... Muitas vezes as pessoas têm aquela pretensão, eu vou ficar aqui para daqui a pouco estar num lugar. Não, eu vou ficar aqui e vou procurar fazer esse lugar o melhor possível, né? A gente já viu clubes que, como a gente comentou, há 5 anos atrás estavam numa série muito inferior. Sim. E hoje estão... Por que a gente não pode fazer isso aqui no Rio Preto? Né? Por que daqui a 4 anos eu não posso estar na 1? E eu como técnico? Não é verdade? Agora é trabalho. Vamos ter que trabalhar. E estamos tendo essa oportunidade. O Dr. José Eduardo está dando essa oportunidade para a gente. Bom, essas aqui são suas, ó, para você também poder guardar. Vou dar para os meninos. Isso, é verdade. Você falou que a família tá bem... E é importante também disso, né, Oscar? Já que a família veio, então, para ficar com você aqui. Eles vão passar um tempo aqui, né? Depois voltam para Brasília, lá para as atividades, e é a sequência nossa do futebol, né? Um dia a gente está aqui, um dia a gente está do outro lado, mas sempre longe, né? Bom, eu te agradeço muito por ter vindo, e agora, se você me permite até fazer um trocadilho aí com a sua antiga função, eu tenho certeza que o torcedor do Rio Preto está querendo perguntar o seguinte: o que fazer para esse time voar em 2024? Já estamos treinando muito. Para você ter uma ideia, a gente começou dia 1º de dezembro. Nós já temos completamos hoje 27 sessões de treino, né? Então esse negócio de, vou treinar um pouco, não, é treino. A gente não pode perder tempo. Vamos treinar bastante para dia 24. Quando o torcedor chegar ao estádio, ele vai identificar. Fisicamente nós vamos voar, e técnica e taticamente nós vamos estar fazendo o nosso melhor. Obrigado mais uma vez, sucesso. Ótimo 2024, estaremos juntos aí acompanhando os Jogos do Rio Preto, tomara que com uma grande campanha, como a gente sonha e espera. Tá ok, Oscar? Obrigado, Djalma, eu que agradeço a todos. Prazer enorme estar aqui, e se quiser me chamar mais vezes, eu venho. Tá ok, fiquei feliz também com a tua vinda, e a gente, através da TV Jacaré, também vai conversar bastante no decorrer aí dos próximos dias para levar as informações aí para o torcedor do Rio Preto, para quem gosta de futebol. Hoje você deu uma aula aqui, muita informação. A gente gosta quando o bate-papo, além de descontraído, ele é educativo, é informativo. As pessoas em casa, poxa, pararam, pensaram, poxa, é assim que funciona. É isso que é bacana, não é apenas você vem contar uma história, mas você contou muita coisa importante que muitas vezes não aparece para quem está em casa. Sim, isso sim. Que é legal. É verdade. Esse nosso codinome de professor não pode ser à toa, né? Tem que ter um objetivo, né? Tá certo. Obrigado mais uma vez. Agradecimento especial aqui à Unirp. Estamos no Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, que tem conceito máximo junto ao MEC, em conceito 5. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de Publicidade e Propaganda e também Jornalismo, Comunicação Social. Venha ser aluno Unirp em 2024. Deixo aí um ótimo final de ano a todos, agradecendo aqui o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, social media, o William Castro, nosso designer que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso aqui com os nossos participantes, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. Nos acompanhem através do Pode Colar Podcast, o nosso canal no YouTube, para você conhecer o nosso trabalho. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na telinha, e lá você pode compartilhar, se inscrever e conhecer tudo a respeito das personalidades do esporte de Rio Preto e região que passam por aqui toda semana. Grande abraço a todos. O Pode Colar volta no ano que vem, em 2024, com muita coisa bacana. Grande abraço e até lá.